Olá, irmãos, tudo bem? Privilégio estar com vocês novamente nessa série que fala sobre missões, onde nós vamos falar sobre engajamento. Esse é o calcanhar de Aquiles da obra missionária. Talvez, se você perguntar, pastor, qual é o maior problema da obra missionária, eu diria a falta de engajamento. O sentimento de omissão da igreja, o silêncio da igreja perante a situação daqueles que vivem e morrem sem o evangelho, sem que isso nos incomode, já que nós estamos salvos e a nossa salvação está garantida. Essa indiferença, esse silêncio, essa omissão, tudo isso pode definir os fatores dessa doença que precisa ser tratada, que é a falta de engajamento na obra missionária. E não se engane, quando eu falo de falta de engajamento, eu estou falando no sentido pessoal, porque quem se engaja não é a igreja, não é o prédio, não são os bancos da igreja que se engajam na obra missionária. Somos nós, somos eu e você. É aquele sentimento que deveria estar presente no nosso coração de pensar, meu Deus, quantas pessoas hoje não vão encerrar o dia e até mesmo morrer hoje à noite sem nunca terem ouvido falar do Evangelho. E eu sou responsável por isso. Porque deveria fazer mais, me esforçar mais, trabalhar mais, me dedicar mais, me entregar mais. Aquilo que eu sei que para Deus é prioridade, que é a proclamação do Evangelho, que é a pregação do Evangelho cultural e transculturalmente, como já dissemos nos outros vídeos dessa série. Irmãos, nós temos andado pelo mundo e visto muita coisa. Mas o que mais atinge o nosso coração com tristeza não é a realidade das outras religiões. A crueldade do poder do pecado em escravizar a alma humana debaixo de uma proposta de religiosidade. Não. O que mais impressiona é a nossa falta de sensibilidade, a nossa incapacidade de nos colocar no lugar dessas pessoas e de dizer, e se fosse eu no lugar dessas pessoas? E se fosse eu um não alcançado pelo Evangelho? E se fosse eu um menos alcançado pelo Evangelho? E se fosse eu um desses megablocos religiosos e de resistência ao Evangelho, eu teria como maior desejo que houvesse uma igreja engajada, alerta, atenta, compromissada, dedicada e até mesmo obcecada a atender o ID e fazer a vontade de Deus. Aonde está a nossa obsessão pela obediência na proclamação do Evangelho? Aonde está a nossa obsessão pela obediência na proclamação cultural e transcultural de Cristo, se sabemos e temos certeza de que Ele é o único caminho, verdade e a vida? Às vezes a nossa própria inércia faz questionar se nós realmente acreditamos na palavra de Deus. Porque se acreditamos, como podemos não estar profundamente engajados naquilo que Deus está fazendo no mundo? Que é fazer Cristo conhecido entre todas as nações. Missões é a respeito de Cristo. Missões é a respeito do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Missões é a respeito da nossa relação com eles e da nossa capacidade de voluntariamente, até mesmo como um aspecto da nossa gratidão, poder viver
o Evangelho no dia a dia e oferecê-lo diariamente àqueles que não o têm, àqueles que não conhecem o Evangelho, aqueles que não sabem que Cristo pode transformar a nossa vida de uma maneira tão rica, tão maravilhosa, tão profunda, tão espetacular. É como se o nosso silêncio nos tornasse mudos para tudo isso que precisa ser dito em tantas línguas quantas o Senhor nos permitir e que nós simplesmente não vemos ou a necessidade ou não temos como prioridade. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, nos últimos 24 anos, Deus tem operado coisas maravilhosas. Se você pudesse ver o trabalho missionário da IPB lá no ano 2000 e agora em 2024, você ficaria abismado, maravilhado com a quantidade de coisas que Deus tem feito através do trabalho missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, via tanto o JMN, Junta de Missões Nacionais, como a APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. São vidas sendo alcançadas e transformadas e edificadas em todos os cantos do mundo. São histórias de salvação e de redenção que nos dão o maior orgulho, que nos dão a maior alegria. E tudo isso está online. Pasmem! São os canais das redes sociais, YouTube, Instagram, o podcast, o website apmt.org.br. Mas muitas vezes nós estamos tão ocupados com a nossa vidinha, com as nossas coisas, que não temos sequer tempo para pensar na vida dos outros e na necessidade dos outros. Até quando viveremos dessa maneira? Até quando teremos nos nossos olhos escamas nos impedindo de ver que a prioridade para Deus é a proclamação do Evangelho até os confins da terra? Queridos, depois de quase 2 décadas na região lá do Oriente Médio, aprove ao Senhor que nós estivéssemos no Brasil para um tempo de tratamento médico. Estamos de licença médica. Por incrível que pareça. Mas mesmo de licença médica, estamos trabalhando. E o que Deus colocou no nosso coração, meu coração e o de Célia, foi o desenvolvimento de um projeto chamado Gaio, que é fundamentado nas Sagradas Escrituras. Havia, na igreja primitiva, uma disputa entre 2 lideranças. Uma gostava de missões e a outra não gostava de missões. Gaio era o que gostava de missões. E Diótrefes era aquele que não gostava de missões. Na verdade, Diótrefes, a impressão que a gente tem quando lê a 3ª Epístola de João é que Diótrefes se sentia ameaçado pelo trabalho missionário, ao passo que Gaio sentia impelido a colaborar com o trabalho missionário. Por isso, João escreve a 3ª Epístola de João, elogiando a atitude e o comportamento de Gaio e criticando o comportamento e a atitude de Diótrefes, por não ver aquilo que estava tão na cara, que é a vontade de Deus, de que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Por isso, nós temos visitado as igrejas e desafiado as igrejas a repensar a sua própria identidade e rever-se como agentes de transformação de Deus nesse mundo através do engajamento na obra missionária. A própria palavra Gaio, nós a adaptamos para um acróstico que responde à seguinte pergunta: quais as motivações teríamos para fazer missões? Gaio, primeiro, G, gratidão. Segundo, A, amor. Terceiro, I, ideal. Quarto, O, obediência. Gratidão, amor, ideal e obediência. Motivos para fazer missões.
começando pela gratidão, pela salvação e a vida eterna, a mim e a ti, oferecidos em Cristo Jesus, nós que não merecíamos, nós que talvez, se houvesse outra pessoa no nosso lugar, fosse um crente melhor do que eu e você temos sido, mais fiel, mais dedicado, mais obediente, mais engajado no trabalho missionário, na obra do Senhor, como disse anteriormente, mais obstinado, obcecado a obedecer o Senhor naquilo que Ele quer e aquilo que para o coração de Deus é prioridade. Mas aprove o Senhor me dar e te dar essa oportunidade. Essa é uma alegria que nós nunca poderemos responder. Nunca saberemos a real motivação do amor de Deus por mim e por você. Entretanto, sabemos que, normalmente, esse sentimento de gratidão deveria nos levar a uma vida mais entregue, uma vida mais no altar, uma vida de maior dedicação, uma vida de maior consagração, uma vida de maior busca daquilo que para Deus é prioridade e da vontade dele para as nossas vidas. Por que insistimos em viver correndo atrás dos nossos sonhos, se sabemos que há a vida eterna? Por que estamos correndo atrás dos planos e desejos do nosso coração, que geralmente estão relacionados a coisas desse mundo, se sabemos que tem a vida eterna? Percebeu o conflito? Nós dizemos algo na qual nós não acreditamos. E a prova de que nós não acreditamos é que vivemos em discordância com aquilo que dizemos. Se cremos na vida eterna, não nos há outra alternativa senão trabalhar e trabalhar para o Senhor e no Senhor e pelo Senhor da melhor forma que nós pudermos nesse tempo, nessa geração, para poder levar o Evangelho de Cristo aos não alcançados e aos menos alcançados. Isso é missões. Obediência. Isso é missões. Estar disposto a abrir mão daquilo que a gente quer para fazer aquilo que Deus quer da nossa vida. Isso não deveria ser privilégio de uns poucos super-heróis que vão para o campo missionário. Não! Isso é para mim e para você, é para todos nós, é para essa igreja e para toda a igreja de Cristo, espalhada pela face da terra. Ide e pregai é o nome desse programa. Ide e pregai deve ser o nosso estilo de vida. Um estilo de vida marcado por visão missionária, consciência missionária e disposição para obedecer o Senhor, engajando-nos naquilo que Deus está fazendo no mundo. Bendito seja o Senhor por essa oportunidade que Ele nos deu. Eu estive muito feliz e agradecido a Deus pela oportunidade de participar desse programa aqui com vocês. E a esperança do meu coração, sinceramente, é que, de alguma maneira, a sua vida seja edificado por esses 4 programas que nós preparamos. Você percebeu que eles não foram resultado de uma elaboração complexa e um programa assim muito bem estruturado, tudo muito bem arrumadinho, tudo muito bem documentado e tal. O objetivo era justamente ser o mais simples possível, o mais amigável possível, o mais desafiador possível, como se fosse uma conversa entre amigos, onde amigos e irmãos, Igreja de Cristo, pensam e avaliam o seu papel no mundo e participação naquilo que Deus está fazendo. A minha oração é que os outros programas, os outros capítulos desse programa sejam também tão edificantes quanto esses foram
edificantes para mim. Falando para vocês, eu mesmo me senti desafiado. Falando para vocês, eu mesmo me senti convocado a repensar, reavaliar, a conversar com Deus e perguntar ao Senhor: o que é que o Senhor quer da minha vida? Eis-me aqui, envia-me a mim, porque eu sei que o Senhor é digno de toda a minha vida, de todo o meu tempo, de toda a minha dedicação, de todo o meu engajamento. Louvado e engrandecido seja o Senhor por tão grande e abençoada salvação. Junte-se a nós na obra missionária e juntos nós vamos continuar a escrever Atos dos Apóstolos, com a nossa própria história, com a nossa própria vida, com as nossas próprias experiências no serviço do Senhor, em levar a excelência, a grandeza, a singularidade do caráter de Jesus Cristo até os confins da terra, até que o último eleito seja alcançado. E aí sim poderemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor lhes abençoe, rica e abundantemente. Amém.